Olá, povo querido de Deus, que a paz seja convosco, amém? Espero que toda a sua casa, os seus estejam bem. É com muita alegria, mais um dia o Senhor nos prepara para estarmos aqui, para podermos falar da palavra de Deus, trazer uma meditação para abençoar a sua vida, para animar seu coração. E nós seguimos firmes aqui com a nossa playlist sobre a armadura de Deus. E hoje nós vamos falar do objeto de defesa mais importante que compunha as armas da armadura do soldado romano, que era o escudo, né? O soldado ele não se separava em hipótese nenhuma do seu escudo. Tudo que ele iria fazer, ele usava o escudo. E eu quero ler com vocês aí o texto base do nosso estudo da armadura de Deus, que está lá na carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, eu quero ler 2 versículos com vocês hoje. O verso 13, que diz o seguinte: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. O verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu vou ler de novo, verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, amados, na breve introdução que eu trouxe, eu disse que o soldado não largava do seu escudo por nada. E aqui, o apóstolo Paulo, na analogia que ele faz das armaduras do soldado romano para a nossa vida cristã, ele também diz: segurem sempre o escudo da fé. Então, nós temos que estar sempre com a nossa fé em dia, a nossa fé que vai nos proteger. E aqui, quando ele traz falando do escudo, o escudo, né, do soldado romano era um escudo grande. Ele tinha uma medida aproximada de 75 centímetros de largura e 1,20 m de altura, né? Esse tamanho era suficiente para proteger o corpo todo do soldado. E o principal objetivo disso era prover a proteção contra os dardos inflamados, né, que eram amplamente utilizados naquele tempo. Uma das armas mais letais da época era justamente as flechas incendiárias, né? Os soldados inimigos mergulhavam as suas flechas, geralmente numa mistura de piche altamente inflamável, ateavam fogo nelas e estas eram lançadas contra os soldados. E a importância do escudo é que o campo de batalha normalmente era em campos abertos, as batalhas aconteciam em campos abertos. E ele poderia ser atacado de várias formas, o soldado. Algumas vezes eram atiradas pedras, algumas vezes as próprias flechas incendiárias, chovia a flecha, então ele acionava o escudo para segurar as flechas, para segurar as pedras, e também no corpo a corpo, no meio da batalha, para se proteger da espada do inimigo. E o escudo era tão importante por ele ser grande, muitas vezes o ataque vinha, ele não via nem da onde que vinha, mas por o escudo ser grande, o escudo protegia. E assim, esse escudo aqui, o apóstolo Paulo traz com o nome de fé. E é assim, querido, a fé que nos protege. Muitas vezes a fé está nos protegendo, vem ataques de todos os lados, de todas as formas do diabo. Ele manda setas, flechas. Muitas vezes nós não estamos nem vendo, mas se a nossa fé está firme, querido, ele vai bater e vai cair por terra. Fé é uma palavra pequena, mas que segundo a Bíblia ela pode mover montanhas. A fé ela nos torna mais forte, a fé ela nos capacita a suportar as adversidades, as batalhas, nos ajuda a vencer todas as ciladas do inimigo. Qualquer for a luta que vir, eu vou conseguir passar, eu vou conseguir avançar através da fé. E a palavra diz que se eu tiver uma fé pequena, eu consigo mover um monte. Olha só, Mateus 17:20 diz que Jesus falando, porque a fé que vocês têm é pequena, mas eu asseguro, se vocês tiverem uma fé como o tamanho de um grão de mostarda pequenininho, vocês poderão dizer a esse monte, vai daqui para lá, e ele vai obedecer. Nada vos será
impossível. Olha só, querido, se a gente tiver uma fé pequenininha, nada nos será impossível. E essa fé vai nos proteger inteiro. E o autor, a carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele nos ensina o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, querido, fé não é a mesma coisa que pensamento positivo. Fé é algo que te leva a crer no sobrenatural de Deus. Fé é algo que faz você andar sobre as águas, querido. E já aconteceu literalmente, tem registrado na palavra de Deus. Fé não é pensamento positivo, querido. Fé está muito acima disso. Fé me leva a crer no sobrenatural. E olha só, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,7 diz algo muito importante. Porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Ou seja, se eu juntar os dois versículos, significa que fé é a certeza das coisas que eu espero, que eu estou esperando. Eu posso estar vendo uma tempestade no barco, mas a minha fé já está olhando lá na frente a bonança, querido. Né? Nós estamos vivendo um tempo de tempestade, mas aqueles que têm a fé, que ainda que seja um grão de mostarda, já estão vendo a vitória lá na frente, já estamos vendo o fim dessa pandemia, já estamos vendo, nós retornamos à nossa vida normal, já estamos voltando para a igreja e eu tenho certeza que a fé de muitos estão sendo agora fortalecidas, porque é no campo de batalha que você mais usa seu escudo. Então, quanto mais luta, mais eu vou estar utilizando a minha fé, mais eu vou estar aprendendo a usar a minha fé. E a palavra de Deus também diz algo muito importante ali na carta aos Hebreus, capítulo 11, 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Né? Então, sem fé, sem o escudo da fé, eu não consigo batalhar, né? Eu não consigo agradar a Deus. Deus, ele abençoa. Deus, ele está perto daqueles que têm fé, daqueles que acreditam que ele existe, daqueles que creem, daqueles que usam sua fé e colocam todas as batalhas na mão do Senhor, porque ele vai conosco na batalha. Então, querido, a única coisa que me protege no campo de batalha é a fé. E ela tem que estar na minha mão, no meu braço, o meu escudo da fé tem que estar comigo em todo o tempo. Em todo o tempo, jamais posso abandonar a minha fé. E a fé, na estratégia, muitas vezes, dos soldados romanos, a fé, o escudo, fazia com que eles conseguissem avançar. Né? Mesmo com os ataques, mesmo com as pedradas no caminho, eles conseguiam ir se defendendo com o escudo e conseguiam ir avançando. E muitas vezes, querido, esse escudo nosso ajuda a proteger outras pessoas também. Muitas vezes a nossa oração feita com fé pode proteger os nossos, pode proteger a nossa família. Então o escudo da fé, ele pode ser usado para você se proteger, mas você pode proteger os seus também. Né? Tem um pastor uma vez que trouxe uma ilustração muito bacana sobre fé, e eu achei meio interessante. Ele diz que a fé é como um farol do carro à noite. Né? Então o farol, eu não sei quantos metros ele alcança, não sei se é 3, se é 5 metros, vamos colocar que é 5 metros, que o farol alcança 5 metros no escuro à noite. Como é que funciona então? Se você precisa andar 30 quilômetros, ele vai primeiro iluminar 5 metros, você vai andar 5 metros, quando chegar naqueles 5 metros, ele vai iluminar mais 5 e assim vai. E a fé vai fazendo isso com a gente. A fé, mesmo em momentos difíceis de escuridão, ela vai abrindo um caminho para mim e eu vou caminhando até chegar na minha vitória. Então, a fé é dessa forma que ela trabalha, querido. Eu vou andando, eu vou caminhando, porque eu sei que a minha vitória está lá na frente. Eu já estou vivendo por aquilo que eu creio e não por aquilo que eu vejo. É assim que é a fé na nossa vida. E aí você me pergunta, mas como é que eu posso fazer crescer a minha fé? A própria palavra de Deus, ela nos dá a dica de como que eu posso aumentar a minha fé, de como que de como que esse escudo meu pode aumentar para cuidar do meu corpo todo, assim como o escudo do soldado romano. A
palavra diz em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Ou seja, é isso que você está ouvindo aqui agora, a palavra de Cristo. Então, quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais a minha fé cresce, mais ela vai crescendo e vai me capacitando a crer no sobrenatural. Então, fé é isso, querido. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. É isso que a fé faz para nós. E nesse tempo que nós estamos vivendo, querido, a fé é muito importante. Eu não sei que situação você está passando, de repente você está passando por um desemprego, pela própria enfermidade, mas, querido, tenha fé. A fé, ainda que seja como um grãozinho de mostarda, Jesus falou, ainda que seja pouquinho, o próprio Deus multiplica essa fé e vai te levar a crer no sobrenatural. Querido, já vi mulheres estéreis que tinha tudo comprovado que não podia ter filho e o Senhor, através da fé, fez aquela mulher ser mãe de filhos. Eu já vi no meu pai mesmo, meu pai foi desenganado pelos médicos, foi mandado embora para morrer, passou por 4 cirurgias, não conseguiam curar e desenganaram meu pai, mas a oração da fé, querido, fez com que meu pai fosse curado instantaneamente, querido. Isso é fé, nos leva a crer no sobrenatural. Que essa fé seja sobre o seu coração, que essa fé, que esse escudo da fé seja sobre sua vida, seja sobre sua casa, que Deus te proteja e nós vamos sair juntos dessa e nós vamos louvar e glorificar o nome do Senhor. Essa é a fé que eu tenho, essa é a fé que o Senhor vai mover na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Ok? Então, que Deus te abençoe, meu querido. Eu fico por aqui e eu te vejo num próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém? Um abraço, um beijo no seu coração. Fique com Deus.